Como as IAs que leem pensamentos já existem. Cientistas conseguiram decodificar pensamentos com IA usando apenas sinais cerebrais. Isso muda tudo. Imagine um mundo onde seus pensamentos mais íntimos possam ser lidos como um livro aberto, onde não é mais necessário falar ou digitar para se comunicar. Parece ficção científica? Pois saiba, esse mundo já está começando a se tornar realidade. Com os avanços nas interfaces cérebro-computador e na inteligência artificial, estamos nos aproximando perigosamente da era em que pensamentos podem ser decodificados diretamente do cérebro humano. O que são interfaces cérebro-computador? As interfaces cérebro-computador, ou BCIs, do inglês Brain Computer Interface, são sistemas que criam uma ponte direta entre o cérebro e um dispositivo externo. Em outras palavras, permitem que sinais neurais sejam captados, processados e usados para controlar computadores, robôs ou até escrever textos. Tudo isso sem que a pessoa precise mover um músculo. Existem diferentes formas de capturar esses sinais cerebrais. EEG, eletroencefalografia, usa sensores colocados no couro cabeludo para captar a atividade elétrica do cérebro. É não invasivo e já utilizado em diversos estudos clínicos e experimentos de leitura mental. FNRS, espectroscopia funcional de infravermelho próximo. Detecta mudanças no fluxo sanguíneo cerebral, o que indica atividade em determinadas regiões do cérebro. Implantes neurais. Aqui entra o Neuralink, a famosa empresa de Elon Musk. Ela desenvolve chips que são literalmente implantados no cérebro, permitindo uma leitura ainda mais precisa dos sinais neurais. Essas tecnologias por si só já são impressionantes, mas o verdadeiro poder surge quando combinadas com a inteligência artificial. O papel da IA na leitura de pensamentos. Captar sinais cerebrais é apenas o começo. O cérebro humano é incrivelmente complexo, e esses sinais precisam ser interpretados de forma precisa para que algo útil possa ser feito com eles. É aqui que entra a IA. Modelos de inteligência artificial, especialmente redes neurais profundas, são treinados para reconhecer padrões nos dados cerebrais. Esses padrões podem estar ligados a palavras que a pessoa está ouvindo, imagens que está vendo ou até pensamentos que está formulando internamente. Com treino suficiente, a IA consegue associar certos padrões cerebrais a intenções, comandos e até linguagem. Em outras palavras, a IA aprende a traduzir o idioma do cérebro. Caso real: IA decodificando palavras diretamente do cérebro. Um dos experimentos mais impressionantes até hoje foi realizado por pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, e publicado em 2023. Eles conseguiram usar um modelo de IA para reconstruir frases completas que uma pessoa estava pensando, apenas com base nos sinais do seu cérebro captados por uma máquina de ressonância magnética funcional, fMRI. Durante o experimento, os participantes ouviram histórias enquanto suas atividades cerebrais eram monitoradas. A IA foi treinada para identificar padrões cerebrais específicos associados a palavras e frases. Depois de treinada, ela foi capaz de prever, com precisão surpreendente, o conteúdo de pensamentos apenas observando a atividade cerebral, sem necessidade de fala ou texto visível. Um exemplo real do que foi decodificado. Quando a pessoa pensava algo como "eu ainda não decidi se vou dirigir ou pegar o metrô", a IA gerava uma frase como "ele ainda não tinha certeza se ia dirigir ou ir de trem". Não é uma tradução literal, mas o conteúdo do pensamento foi capturado com uma precisão espantosa. Outros estudos foram ainda mais longe, usando implantes cerebrais em pessoas paralisadas para permitir que elas falem através de computadores, apenas pensando nas palavras. Em 2021, um paciente tetraplégico conseguiu se comunicar com frases inteiras através de uma IA que interpretava seus sinais cerebrais. Isso deu a ele a capacidade de voltar a conversar com a família, algo que parecia impossível anos atrás. O fim da privacidade mental? Esses avanços abrem possibilidades incríveis. Pessoas com paralisia total poderão se comunicar novamente. Controlar computadores com o pensamento pode se tornar algo corriqueiro, e talvez, num futuro não tão distante, consigamos armazenar ou transmitir pensamentos diretamente, como fazemos hoje com mensagens de texto. Mas há um outro lado dessa moeda, muito mais sombrio. Se uma IA consegue ler pensamentos, quem garante que isso será sempre usado com consentimento? O conceito de privacidade mental sempre foi um direito implícito. Ninguém pode entrar na sua mente sem sua permissão. Seus pensamentos são até hoje o único território verdadeiramente privado que possuímos. Mas e se no futuro empresas, governos ou indivíduos conseguirem acesso a esse território? Pense nas implicações.
Analisadores de pensamentos em entrevistas de emprego para saber se você realmente está dizendo a verdade. Aplicativos que captam seus desejos inconscientes para vender produtos de forma mais eficiente. Regimes autoritários que monitoram seus pensamentos para identificar possíveis ameaças antes mesmo de você agir. Pode parecer exagero agora, mas lembre-se, há 20 anos a ideia de um assistente de voz que escuta tudo o que você diz parecia absurda. Hoje, a maioria das casas tem um dispositivo desses. Se a leitura mental se tornar algo comum, será o fim da privacidade como conhecemos. E talvez nem mesmo nossos sonhos estarão seguros. Questões éticas urgentes. O avanço dessa tecnologia levanta uma série de questões éticas. Consentimento. É possível garantir que a leitura de pensamentos será sempre voluntária? Uso forçado. Poderia alguém ser obrigado em um tribunal ou prisão a permitir que seus pensamentos sejam lidos? Manipulação. Se é possível ler pensamentos, seria também possível inserir pensamentos? Implantar memórias falsas? Segurança dos dados mentais. Como proteger os dados cerebrais contra hackers ou vazamentos? Desigualdade de acesso. Quem terá acesso a essa tecnologia? Só os mais ricos? Só os países desenvolvidos? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas a velocidade dos avanços indica que elas precisarão ser respondidas logo. Neuralink e o futuro próximo. A Neuralink, empresa de Elon Musk, tem como objetivo inicial ajudar pessoas com doenças neurológicas, como paralisia e Alzheimer. Mas os planos a longo prazo são muito mais ambiciosos: criar uma simbiose entre humanos e máquinas. Musk chegou a afirmar que o chip pode, no futuro, permitir telepatia entre indivíduos, diretamente de cérebro para cérebro. Em 2024, a empresa anunciou seu primeiro implante bem-sucedido em um ser humano que conseguiu mover um cursor apenas com o pensamento. Um feito histórico, mas também um sinal claro de que estamos apenas no começo de uma revolução neurológica. Estamos preparados? Com todos esses avanços, uma pergunta inquietante permanece. Estamos prontos para viver em um mundo onde nossos pensamentos podem ser lidos? A história mostra que a humanidade nem sempre usa bem suas descobertas. O mesmo fogo que aquece pode queimar. A mesma IA que devolve a voz a um paciente pode ser usada para espionar cidadãos. O que estamos testemunhando é a abertura de uma nova era, a era da transparência mental. E com ela, virá a necessidade urgente de novas leis, novas éticas e talvez uma nova noção de identidade. Final. CTA. Seus pensamentos estão seguros? Talvez não por muito tempo. Se essa ideia te assustou, já se inscreva no canal. Deixe seu like. Curte e compartilha com alguém que precisa saber disso antes que seja tarde demais.